Política, social, eventos, turismo, cultura, ponto de vista. Olá, eu sou Melo Júnior, o programa é Ponto de Vista aqui na UniTV, diretamente do Laguna Business Center, no centro da cidade de Juliana. Estamos aqui com o apoio do Boião Restaurante Choperia, tradição e qualidade desde 1975, na Ponta da Barra. Depois, durante o programa, vamos citar algumas novidades aí do Boião para o Dia dos Namorados. Hoje a nossa entrevistada é a primeira mulher a ser entrevistada no Ponto de Vista, Mês das Mulheres, Vanéry Rocha Pires, presidente da Fundação Lagunense de Cultura. Obrigado, Vanéry, por receber e aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Melo. Sempre um prazer estar no Ponto de Vista aí a primeira vez, como a primeira mulher. É um prazer redobrado. Legal, Vanéry. Olha só, o programa tem um funil, tá, Vanéry? A gente conversa aí com as perguntas com relação ao entrevistado, vai quebrando o gelo, depois aperta um pouquinho, mas sem saia justa, tá certo? O fruto com relação à cultura caiu perto do pé, né? Vocês têm uma tradição familiar muito grande com relação à cultura, inclusive enraizado na cidade de Juliana, mas Vanéry é cantora, Vanéry é esposa, é mãe, e tem também as suas questões aí de seus momentos de lazer, né, Vanéry? Mas para a região toda, Laguna já te conhece muito bem. Quem é Vanéry? Então, Melo, realmente falar de si próprio é um pouco mais difícil, né? Porque quem ama o que faz porque ama. Então, é algo que às vezes tu nem te apercebe do que tu faz, né? Então, assim, Vanéry começou muito jovem, né? Eu era criança ainda quando despertou a vontade de ser cantora. Então, um dos sonhos que eu tinha como criança, né, era de ser uma profissional, né, nessa área. Mas, às vezes, a gente não faz tudo, somente o que a gente quer. E a vida me ensinou alguns caminhos que me proporcionaram fazer paralelamente, né? Então, hoje, como eu estou numa função um pouco mais abrangente em relação à cultura, não me vejo fora dessa área, não me vejo mais fora da área da cultura, né? Isso só vem agregar muito mais ao que eu tenho desde criança em mim, como no sangue. E com certeza não é por menos, né? A gente vem de uma família cultural já. O meu pai é escritor, poeta, o meu avô lançou um livro de poesia. Então, a minha avó também escrevia poesias e isso ficou no sangue da família. Então, toda a família tem um ladinho cultural ali. Minha irmã, meu irmão. O meu irmão acaba que quase ninguém fala nele, né? Porque ele fica um pouco mais nos bastidores. Mas ele também escreve muito bem. Então, realmente, a gente está aí na área cultural e sempre à disposição. Quer dizer que desde pequenininha, né? Desde pequenininha. Mas, Vanéry, hoje tu tens ainda outros atributos, né? Cantora, compositora, então, tá certo? E tem trazido também isso para a questão do teu conhecimento hoje como presidente da Fundação. Com certeza. A composição iniciou porque eu também sou guardiã de Anitta, da história de Anitta Garibaldi, né? A qual eu faço parte do grupo com o maior prazer. E um dos maiores ensinamentos que eu estive, né, enquanto uma guardiã de Anitta, foi essa paixão pela nossa história. Porque a Anitta Garibaldi é um ícone da história de Laguna. Por conta da história dela, eu comecei a compor. Na verdade, eu comecei a mostrar minhas composições. Porque eu já compunha quando criança também, mas na época eu não tinha essa ideia de que era uma composição. Certo. Entendeu? Eu fazia pra mim, não mostrava pra ninguém, tinha vergonha de mostrar, né? Então, realmente foi algo que eu fui amadurecendo e deslanchou no ano do bicentenário de Anitta, que a ideia veio de madrugada. E eu peguei uma caneta, um papel, escrevi a primeira composição e daí eu continuei. Vanéry, então, com relação à composição, né, são coisas recentes e tal, mas aflorou mesmo, tu começou a sentir, inclusive tu tens aí alguns vídeos gravados também no YouTube, isso tudo foi deslanchando, juntando a Vanéry, presidente da Fundação, já com a cultura enraizada e o movimento Anitta Garibaldi, é isso?
É mais ou menos isso, mas antes é até interessante a gente colocar, né, essa situação, porque antes de ser presidente da Fundação de Cultura, eu não imaginava que hoje estaria, né, como presidente da Cultura de Laguna, eu já compunha. Então, foi algo que foi... eu iniciei as composições todas em 2020. 2020. E eu comecei ao trabalho na Fundação de Cultura em 2021. Perfeito. Então, algumas pessoas realmente acham que Sim. Foi por conta de estar hoje, né? Mas não, é algo que vem além, né? Já trouxe junto na bagagem, né? Uhum. Vanéria, e lazer? Porque assim, atividade, né? Mãe, sabe, esposa, fundação, na verdade a nossa cultura, além de ser rica, né? Também suga bastante dos profissionais que ali trabalham. O que a Vanéria faz nos seus momentos de lazer? Então, hoje nós temos muito pouco tempo, né, para o lazer, realmente é muito pouco mesmo. Às vezes os finais de semana que nós podemos nos dedicar à família são raros. Mas hoje, então, eu tenho essa dedicação para a família como lazer, né? Hoje eu não vejo de outra forma. E o meu refúgio, vamos dizer assim, porque aí é algo a mais do que o lazer, né? Eu digo, hoje a gente trabalha muito, então a gente precisa de refúgios, né? É a música, eu não tenho outra... Ô, Vanéria, uma curiosidade, quando reúne a família lá para um encontro de família, né? Sim. É uma festa, né? É um teatro... Sempre tem. Cantoria. Sempre tem, né? sempre tem essa questão também de contar as histórias, né? Contação de história também, né? Que tem a irmã que faz aí, a Carmesita, né? Mas aí acaba agregando tudo, é isso? Com certeza. O meu pai é contador de história, né? Poeta. O meu irmão também acaba sempre até é uma curiosidade, né? Porque eu e a Carmencita as pessoas nos conhecem mais, né? E o meu irmão, quando é alguma festa de família, alguma homenagem, ele sempre faz uma poesia e lê que legal. nas reuniões de família. Isso eu acho bem interessante, porque acaba que ele fica no anonimato, mas também está no sangue, né? Então, realmente, toda a reunião de família a gente contribui um pouquinho para a cultura também. O comendador está com quantos anos, Valéria? Ele está com 67. 67, né? Mas eu tô te perguntando o seguinte, eu fui fazer uma palestra no curso do Senac de formação de guias, né? Para minha surpresa, né, com toda a bagagem, todo o conhecimento, toda a história que tem, ele sentadinho ali, né, como aluno, além de aprender alguma coisa com relação, né? Porque ele foi um dos primeiros guias a serem formados, isso não sei quantos anos atrás, né? Isso. Então, e aí daqui a pouco ele sentado ali, contribuindo, né? E mostrando para o jovem, né? Que não tem realmente o talento, quando quer buscar, não tem idade, né? É isso mesmo, Melo. A gente, lá em casa, nós estamos aí com orgulho danado do pai, porque ele, além de estar fazendo curso de guia de turismo, ele está fazendo a faculdade de artes, que nós temos um polo da FURB aqui em Laguna. Perfeito. Ele faz cursos de pintura, ele está na ativa mesmo. E a gente incentiva bastante, porque a gente sabe que quando a pessoa se aposenta, não quer dizer que parou tudo, né? Sim, perfeito. Então tem que ter realmente dedicação e nunca é tarde. Essa é a grande lição, né, que se deixa. Nunca é tarde para alcançar um sonho. E faz parte da Academia de Letras. Ele é presidente da Academia de Letras de Laguna. Então não tem como o fruto cair longe, né? Tão longe assim, né? É verdade. Valéria, tem 2 filhas? Tenho 2 filhas. A idade? Uma tá com 12, vai fazer agora em julho, né? Uma faz 12 e a outra faz 15. As duas do dia 18 de julho. 18 de julho, eu faço dia 10, tá? Todo canceriano. Vou preparar o bolinho aí, né? Me diz uma coisa, Vanéria, e assim como, né, a família já tem essa tradição, vocês também tomaram o gosto ou partiram para outro tipo de... A minha filha mais velha, a Maria Clara, um beijo para Maria Clara, ela é mais reservada. Ela ama arte, ela é uma artista também, mas da pintura, das artes plásticas. Perfeito. Só que ela é muito perfeccionista, então até ela alcançar aí a fase de começar a divulgar o trabalho dela vai demorar um pouco. Perfeito. Porque ela é bem perfeccionista. Mas busca, através de vídeos na internet, ela inclusive, às vezes eu vou ver o que ela está fazendo, ela está estudando anatomia humana para poder desenhar da melhor forma possível. Muito bem. E a minha mais nova é mais a parte artística mesmo, de declamação, de cantora também. É essa parte mais desenvolta, vamos dizer assim,
teatro, enfim. Uma é bem reservada, fica na dela, é mais a artista de artes plásticas mesmo, né? De audiovisual. E a outra, que é a Maria Fernanda, beijão pra Fernanda também, essa parte mais de comunicativa, ela não tem vergonha de apresentar. Se tiver que apresentar alguma coisa, ela apresenta bem tranquilo. Que legal. Vanelli, o que é bom nisso tudo, né? Por nós vamos entrar nas questões da passe e tudo, às vezes as pessoas acham que se cai de paraquedas, né? Então, assim, tem todo né, essa parte rica da família, né? O teu trabalho já com relação à cultura da cidade. Sim. E, de repente, tu recebeu, que nós vamos falar no segundo bloco, daí para frente, uma oportunidade que talvez até nos teus sonhos, né? Tu não tenha pensado, né? Ou sonhado, um dia serei presidente da Fundação Lagunense de Cultura, né? Então, isso chegou num bom momento, tá? E também, Vanelli, a contribuição que a família dá para a cidade, né? Isso é histórico também para nós, né? Isso um dia vão contar de outra forma, né? Vanelli, eu vou deixar uma bola quicando, tá? Que nós vamos começar no segundo bloco falando sobre a tua experiência na gestão pública, que é totalmente diferente das áreas que tu atuou, tá certo, né? Tá certo. Então, estamos aqui conversando com Vanelli Rocha Pires. Vamos a um breve intervalo e voltamos já. Ponto de Vista. Ponto de Vista. Retornando, Ponto de Vista, quinta-feira, 23 horas, UniTV, Laguna e Região, canal 26, Tubarão 4.1, aplicativo Facebook e YouTube. Vanelli, não tem como perder. Tá certo, aí, né? Não tem. No próximo programa eu vou entrevistar Ondina Silveira, segunda mulher a ser entrevistada no Ponto de Vista, presidente da ACIL, Entidade Empresarial de Laguna. Aí nós vamos falar de associativismo, corporativismo, entre outros, né? Mês das Mulheres, na outra semana Adriana do Carmo e depois Adriana Luma, tá certo? Então vamos falar também de empreendedorismo, tá certo? E tem uma novidade aqui, Vanelli, que eu quero passar, que é o Boião, dia 10 de junho. Tá certo? Vai ter lá o Jantar dos Namorados. Uau! Pegar o bote, né? Uma boa pedida, hein? Lá da Barra. E para quem perder essa oportunidade, no dia 12 também vai ter lá o encontro Jantar dos Namorados com 20% de desconto na carta de vinho. Muito bom. Tá certo? Então, convidativo, né, Vanelli? É isso aí. Tá certo? Ô, Vanelli, gestão pública, tá certo? Quando a gente está do outro lado, costumo brincar, né? Eu tive essa oportunidade também, a gente, tudo bem, vamos chegar lá, a gente já tem corrida, já tem conhecimento, faz parte, no teu caso, né, da cultura da cidade e tal, mas fui para a gestão pública. O que mudou na tua vida daí para frente? Nossa, mudou drasticamente a questão até de entendimento, e eu creio que não só nós que estamos ali na pasta, né, efetivamente, mas todas as pessoas com que a gente conversa não têm a noção da abrangência da cultura. Nós muitas vezes pensamos, Fundação Lagunense de Cultura cuida das apresentações culturais e ponto, né? E não é bem assim. Certo. Nós temos um leque muito grande, né, Melo? A questão da parte de patrimônio cultural, que nós falamos de forma abrangente a parte patrimônio cultural, nós temos o patrimônio cultural material, que é mais fácil de entender, né? As pessoas sabem que são os prédios, as edificações, enfim. E nós temos o patrimônio imaterial, que muito pouco é difundido, né? E é o ícone da Fundação de Cultura, eu digo assim, porque é a nossa história. Perfeito. Patrimônio imaterial não é difícil de entender também, né? Perfeito. Depende do ponto de colocação. Mas é a nossa história. É a história de um povo, né? Dos primeiros habitantes até o dia de hoje. Perfeito. Então, mas tu vindo com esse conhecimento, né, que tu tens e até com essa visão, né? Mas no teu ponto de vista, é o charme do programa, né? Sim. Vim para o lado da gestão pública, até entender essa máquina, como é que funciona, né? Tipo assim, uma série de leis também para serem trabalhadas, assim. Tivesse choque daquilo que tu queria trazer para aquilo que tu encontrou ou não? Não, na verdade agregou, né, bastante. Nós tínhamos... Por que eu fiquei feliz quando eu fui convidada, né, para fazer parte da gestão? Porque eu nunca tinha pensado em ser presidente da cultura, mas sempre
tive muita vontade de contribuir de alguma forma. Perfeito. De alguma forma com a cultura. Eu, muitas vezes, né, quem está ouvindo vai lembrar, muitas vezes a gente chegava nas apresentações, aí falando de apresentações, e não tinha público. Então isso me chamou muito a atenção. Mas por que não tem público? O que está acontecendo se o gestor está fazendo a sua parte, que está fazendo a apresentação, está levando a cultura para a Semana Cultural, vamos dizer, Perfeito. que é o evento maior, né, em relação à arte da cidade, o que está faltando? Então, isso sempre veio comigo até então. No dia de hoje, o que eu mais falo para a minha equipe é: não adianta nada a gente trabalhar do jeito que a gente trabalha, que é muito, né? E nós não temos a parte de comunicação alinhada, e porque realmente a imprensa é o que manda, né? É a imprensa que vai divulgar o que a gente faz. Então hoje nós estamos com essa visão, né? A Semana Cultural do ano passado, por exemplo, depois a gente vai falar mais sobre isso, mas em relação à comunicação, segundo pessoas que já fizeram parte da equipe de gestões passadas, né? Que fazem parte da nossa equipe hoje, dizem que foi a primeira vez que foi lançado o cronograma, a programação, com uma semana de antecedência. Então, assim, uma semana é muito pouco. É pouco. É muito pouco. Mas tu imagina antes como é que era, né? Imagina como era antes. Nem era lançado, né? Ia acontecendo. Ia acontecendo. Então, Perfeito. de repente, Melo, esse é o X da questão. Então, Perfeito. é algo que a gente está trabalhando bastante. Já estamos aí com a programação praticamente fechada, tá? Para a Semana Cultural desse ano. Então nós estamos nós estamos com metade de junho, já está praticamente com uns 40 dias antes, a programação está pronta. Isso, então a gente está fechando, e a intenção é que a gente consiga lançar com mais tempo do que o ano passado. Perfeito. A gente sabe que é difícil, por isso não é feito, de repente não foi feito antes, porque realmente é difícil fechar uma programação, né? A gente não é só a fundação chegar e fechar, precisa Perfeito. dos OKs das pessoas, né? Dos apresentadores, enfim. Mas tem uma questão legal também, né? De contratação ou não, estrutura. Para editais a gente tem os prazos legais, Perfeito. né? A gente não pode atropelar. Então Perfeito. isso acaba atrapalhando bastante. Mas é um desafio que a gente está pegando novamente aí para tentar o quanto antes lançar a programação da Semana Cultural, que é tão esperada, né? Que bom, nós vamos falar disso daqui a pouco também, Vaneri. Isso aí. Vaneri, com relação ao patrimônio, tu acabou de citar, então a parte do patrimônio da cidade, queira ou não queira, passa pela fundação, mas também as questões dos prédios públicos, da gestão pública, né? E o mercado também, né? Faz Sim. parte também de uma gestão da fundação. Com certeza. Nós temos, então, a parte de edificações tombadas, que é todo o centro histórico, de responsabilidade da Fundação de Cultura, justamente por conta do patrimônio cultural, né? Material. Então, se você tem algum prédio histórico no centro que precisa de restauro, precisa de uma atenção, acaba vindo para a Fundação de Cultura. Por conta disso, Melo, nós criamos, né, através do nosso jurídico da prefeitura também, o Fundo do Patrimônio Edificado. Boa. Por quê? Porque nós pensamos no seguinte, o valor que nós recebemos aí, então, entrando no mercado público, né, que também é a responsabilidade da Fundação de Cultura, como nós recebemos as luvas e os aluguéis dos cessionários dos boxes do mercado, antes, esse valor que era recebido ia para a folha de pagamento dos servidores, ia para o caixa da prefeitura. Então, só que nós, pensando na parte do patrimônio e pensando também nas outras edificações que não têm um recurso próprio, não existe recurso. A fundação, na verdade, não tem recurso próprio. Todas as ações, tudo que a gente faz ali na fundação, em termos do financeiro, é totalmente recurso dos cofres públicos mesmo da prefeitura. A fundação não recebe nenhum recurso do governo federal, do governo estadual, é somente municipal. Mas então, nem isso por é projetos também consegue captar? Não temos, aí depois a gente vai falar sobre isso, porque assim, até que a gente tenha descoberto o porquê que a gente não conseguiria captar, né? Foi um trabalho de formiguinha também. Ok. Hoje a gente já pode captar recurso, tá? Aí nós temos 3 CNPJs para isso, né? Então é algo que a gente está construindo. Eu também sou conselheira do Estado da Cultura e é onde eu levo as demandas de Laguna sempre. E uma das coisas que a gente está batendo muito, né? Esse ponto das edificações.
Porque não existe um programa a nível federal e a nível estadual que possa ajudar os municípios. E imagina, Brasil tem quantos municípios históricos como Laguna? Perfeito. Ô, Vanéria, mas até para esclarecer um pouco mais, a questão, por exemplo, de apoios culturais, né? Empresas que teriam vontade ou desejo de apoiar no lado cultural. Não tem como fazer agora repasse? Nós agora pode. Porque tem aquele negócio, não busca por quê? Porque não tem projeto. Agora tem projeto. O CNPJ bateu na trave, aí não sei o que mais, aí certidões, aí daqui a pouco, hoje está redondo. Sim, entrando então nesse ponto, quando nós assumimos a pasta, nós tínhamos uma informação de que nós tínhamos a CND positiva por uma questão. A gestão passada achava que era por conta do BNDES, uma questão ali de falta de prestação de contas em relação a recursos recebidos para o memorial, para o restauro do Memorial Tordesilhas, Museu Histórico e Mercado Público. Perfeito. E acabou que a gente conseguiu resolver essa questão, tivemos que devolver um recurso, mas não era essa situação a questão da CND estar positiva. Okay. Era uma falta de pagamento de FGTS de gestões passadas. E aí a gente fez uma busca com controle interno, fizemos aí uma varredura e tivemos a quitação, deu em torno de R$86 mil. E fizemos a quitação disso e conseguimos arredondar tudo. Então, legal. Hoje a gente já está com o CNPJ certinho. Então, hoje tem como buscar do governo, seja qual esfera, e de empresas. Sim. E o fundo, quem que faz a gestão do fundo, né? Por exemplo, por enquanto tem recurso do mercado público, né? Mas tem de outras fontes também? Então, como nós temos três CNPJs, né? Vamos dizer assim. A Fundação de Cultura tem o seu CNPJ, que aí é onde nós temos os repasses mensais da própria prefeitura, né? Para fazer pagamento de pessoal e fazer a gestão realmente da pasta. Contratações de artistas através de editais, enfim, todo dessa forma. O Fundo do Patrimônio Edificado, hoje nós temos recebimento somente das luvas e dos aluguéis. Okay. Mas a minha intenção e da minha equipe é que nós possamos fazer projetos para também conseguir a nível federal e estadual. Perfeito. E é onde eu estou buscando, nessas reuniões onde eu posso me comparecer, já levantei questões tanto com o federal quanto com o estadual em relação à edificação. Porque não é uma questão só de Laguna, mas de todas as cidades históricas, né, que tem tombamento de edificações. Perfeito. E tem o Fundo Municipal de Políticas Culturais, que temos a gestão também junto com o Conselho de Cultura. Perfeito. Conselho de Políticas Culturais. Perfeito. Uma das coisas que a gente prisa, né, Melo, é em relação a ouvir a sociedade civil. E nós estamos aí fazendo isso muito bem, as pessoas estão comprometidas, o Conselho está ativo e estão contribuindo bastante com o governo municipal. Legal. Vanéria, vou deixar a bola quicando, que eu tenho certeza que tu vai agora responder assim com um sorriso, né? A retomada do Museu Anita Garibaldi, tá certo? Estou aqui com Vanéria Rocha Pires, presidente da Fundação Lagunense de Cultura. Vamos a um breve intervalo e voltamos já. Ponto de vista. Ponto de vista. Retornando, ponto de vista, quinta-feira, 23 horas, UniTV. Estou aqui com Vanéria Rocha Pires, falando de cultura. Na próxima semana, vou entrevistar Undina Silveira, presidente da Associação Empresarial de Laguna, a ACIL, para falarmos das ações da entidade empresarial da nossa cidade. Vanéria, lembrando, tá, Vanéria, que se tu estiveres na cidade, dia 10 ou dia 12, dia dos namorados, jantar dos namorados, lá no Boião, Ponta da Barra. Olha, coisa boa, hein? Tá bom, Vanéria? Isso aí. Vamos lá, então. Vanéria, mercado público, né, que foi muitas vezes criticado, né, e claro que tem os porquês, tem a resposta, mas o que eu quero agora é as coisas boas, né? Tá certo? Tá aí próximo da reabertura? Da retomada do Museu Anita Garibaldi. São tantas edificações, né, Melo, que a gente se confunde. O mercado já está andando, né? O mercado já está andando. Inclusive, aproveitando, né, nós temos alguns boxes que estão ainda vagos. Vamos lançar brevemente nova licitação, porque a ideia é ocupá-los, né? Perfeito.
Eu confundi o mercado, porque eu ia te perguntar também a questão de que agora estão abrindo 5 box novos. Sim, tá certo? E vai ter uma nova chamada para os restantes. É isso. Isso. Daqui a pouco tá. É isso aí, daqui a pouco tá Mas redondinho. o mercado tá redondo, tá lindo. E é lindo, né? Vale a pena investir. E tem a investir. parte cultural em cima também, né, Vanessa? Sim, a Galeria de Artes é realmente um espaço maravilhoso que nós ganhamos, né? A cultura ganhou. Ok. Vamos falar de museu? E sobre o museu, então, né, Melo? Realmente nós temos aí uma grande novidade, é algo que eu sempre falo, Melo, que o museu nunca ficou abandonado. E a partir do momento que nós assumimos a gestão, nós sempre tivemos equipe lá dentro, por mais que eles estivessem com as portas fechadas para visitação, mas nunca abandonamos. Nós estávamos nesse meio tempo fazendo arrolamento, catalogação de todo o acervo, né? O embalamento, né? A embalagem dos acervos, por conta de que nós sempre buscamos recursos para o restauro. Certo. A partir do momento que nós assumimos a Fundação de Cultura, tanto eu, né, quanto o prefeito, Samir, nós sempre estivemos buscando recurso. O fato é que a gente não tinha, por conta primeiro da pandemia, não tinha nenhuma plataforma, nenhum edital, nada que pudesse contribuir para que nós pudéssemos receber recurso. Emendas impositivas, qualquer tipo de solicitação que nós fizemos, nós não tivemos sucesso. Perfeito. Mas não foi por falta de tentativa. Nós tentamos reabrir só a parte superior por conta de que a gente não imaginava assim há tanto tempo, né, que a gente ia ter que deixar ele fechado, a gente queria realmente abrir. Chamamos então todas as pessoas responsáveis por técnicos, o pessoal do IFAM, do bombeiro, né? Essa é uma questão de estrutura. Questão de estrutura. Segurança, estrutura e tal. A Vaneri e o prefeito Samir queríamos abrir no mesmo dia que a gente assumiu. Perfeito. Só que a gente tem que ter responsabilidade. Sim. Né? Então, por que fechou? Né? Fechou por conta de uma vistoria que acarretou depois daquele incêndio que teve no Rio de Janeiro. Né? Então, assim, a gente não pode ser... simplesmente abrir por abrir e... Tem que ter responsabilidade, tem que né? ter responsabilidade acima de tudo. Então, nós vimos com os técnicos e realmente a orientação é que nós não podíamos abrir da forma com que estava. E nós não tínhamos recurso próprio no momento para investir. Então, é algo que a gente... Somente agora nós tivemos aí a felicidade, né, de termos uma equipe lá a todo vapor. Tá lindo de ver. Nós temos de forma integral uma equipe lá trabalhando... Da Fundação? Uma equipe da Fundação de Primavera. Da Fundação Primavera. Ok. E nós estamos aí em tempo integral essa equipe, a todo vapor. Cuidando da casa. Sim, nós sendo supervisionados tanto pelo IFAM quanto pela nossa supervisora de patrimônio, que é a Franciele Meurer. Eu, de vez em quando, estou passando por lá, o prefeito também está passando por lá de vez em quando. Então, assim, a gente está atento, porque realmente é uma responsabilidade muito grande, né? A gente tem que ter a responsabilidade com o acervo. Então, a gente está bem feliz, Melo. A nossa reabertura, provavelmente, aí para a Semana Cultural, nós vamos conseguir... já está perto, então. Sim, já sim. tem data, praticamente. Já tem Claro. O mês, pelo menos, já está escolhido, né? Que legal. Ô, Vaneri, e recurso, né? Também vem dos fundos, como tu citou ontem, ou tem recurso para museu específico? Assim, nós não temos recurso totalmente da prefeitura, é um recurso próprio do município. Importante nós frisarmos que nós não estamos fazendo o restauro, tá? Nós não estamos restaurando o museu, nós estamos fazendo reparos emergenciais para que nós possamos abrir. Certo. Então a busca pelo recurso ainda continua. Legal. Então, isso vem de onde? Pode vir do Estado, vir do governo federal, né? Ok. Mas são projetos específicos, assim, tipo destino específico. Nós temos o projeto pronto, ele já foi... A planilha orçamentária já foi atualizada muitas vezes, porque sempre que nós vamos em busca do recurso, a gente tem que atualizar a planilha orçamentária. Então, o projeto se encontra, ele não é um projeto muito oneroso, tá? Então, assim, eu creio que a gente vai conseguir recurso para o restauro em si, mas perfeito. A gente tem que abrir antes, né, Melo? Não, a gente não pode deixar fechado. Vaneri, quando fala restauro, também tipo estrutura de equipamentos, de materiais históricos, tal, entra tudo nesse projeto de restauro também ou só o prédio? Separado, é só o prédio. Nós temos dois projetos aí prontos, né, que é o do restauro da edificação e do mobiliário.
Perfeito. Vaneri, com a Via Gastronômica 1000, né? A 1000. Me fizeram uma pergunta ontem, mas essa pergunta eu tenho que passar para ti, né? Que é especialista. Há a possibilidade de um museu abrir à noite, já que a Via Gastronômica tem aquele movimento espetacular de visitante, turista e tal, né? Que está consolidado. O museu poderá abrir à noite em uma situação dessa ou não? Olha, é algo a se pensar, né? Hoje nós temos a abertura da Casa de Anitta, por exemplo, das 9 da manhã às 19 horas. Ok. Então, a princípio, a ideia é que seja o mesmo horário, um horário padrão. Ou talvez por Então, agendamento, se tivesse alguma questão assim, com certeza, por agendamento a gente atende discussões, consegue fazer, né? conseguimos, com certeza. Ah, que legal. Vanéria, agora tem uma outra coisa gostosa. Bom, então temos aí um museu para abrir, de repente na Semana Cultural, com certeza, né? Então com vocês certeza. têm que brindar uma de meta todas aí as que a gente formas, vai né? alcançar, Tá com certo, certeza. conquistas, né? Isso aí. Vamos falar um pouquinho de Paulo Gustavo? Ah, sim, com Que, certeza. além, né, das questões aí, a integração com as comunidades que é riquíssimo, né? E quais são os passos daí, ou o que aconteceu e o passo daí para frente com relação a Paulo Gustavo? Então, a Lei Paulo Gustavo veio para contribuir com todos os municípios brasileiros, né? É algo que não é laguna, mas sim todo o Brasil está falando da Lei Paulo Gustavo. A experiência com Laguna está sendo maravilhosa. Nós estamos, desde o início, acompanhando, tanto através do governo federal quanto do governo estadual, e trazendo a informação para os nossos munícipes, principalmente os artistas, né? Então, nós fomos nas comunidades, Melo, essa parte mais gostosa, porque eu sempre fui de falar com as pessoas, eu gosto desse e as respostas estão lá, né? Sempre. E o que a gente busca está na comunidade. Isso então, aí. eu sempre gostei, inclusive no início da gestão, eu fiz meio que um cronograma de, independente de qualquer lei que estivesse por vir, que nem sabíamos, mas eu sempre vi que a cultura tem que estar indo nas comunidades, itinerante. Então, é algo que veio para contribuir até como uma meta minha. Ouvir as pessoas, ouvir a história das locais, né, das comunidades. Muitas vezes a gente ouviu as pessoas no início das reuniões que nós fizemos, que chamávamos de oitivas, né? No início elas estavam um pouco acanhadas, não sabia bem ao certo o que era. Depois, quando elas entenderam que era falar sobre a história da comunidade, o que já foi, para os mais novos, o que eles já ouviram, e para os mais experientes, vamos dizer assim, o que eles vivenciaram. E algo assim, emocionante, riquíssimo, porque nós víamos realmente aflorar o sentimento de que há muito não se falava. Perfeito. Há muito tempo. E as pessoas se emocionavam. Muitas comunidades se emocionaram ao falar para a gente sobre a cultura e sobre a sua história. Então, nada mais é do que buscar essas informações em loco. A Paulo Gustavo está proporcionando isso, né? Então, foi algo que veio de cima para baixo, vamos dizer assim, né? Mais popularmente, para entender, mas que muitos municípios talvez não tinham essa metodologia, talvez, e aí veio para contribuir com a orientação. Como nós já tínhamos essa intenção, foi maravilhoso. É uma experiência assim que eu estou adorando. Valéria, é que também não são todas as cidades que têm uma fundação de cultura, né? Não são todas. Como nem todas as cidades têm uma secretaria de turismo, certo? Sim, né? Isso. Então isso também contribuiu muito até para ter respaldo, com certeza. Como nós estamos aí acompanhando muito o estado, né, todo, realmente muitos municípios não têm, tá, Melo? É um trabalhinho aí de formiguinha de que os prefeitos entendam que a cultura é muito importante. As pessoas na pandemia, por exemplo, muitas pessoas acabaram não ficando pior psicologicamente falando, porque a gente teve a cultura nas telinhas, né? Então, realmente foi algo que marcou, a pandemia marcou muito para todos nós e contribuiu, querendo ou não, para que a gente tivesse um pouco mais de atenção para a cultura. Perfeito. E aí, se os prefeitos tiverem essa atenção, com certeza, as prefeituras têm que ter ou uma fundação de cultura ou uma secretaria de cultura ligada, de repente, à educação ou ao turismo, mas tem que ter. É uma representatividade que hoje não dá mais para não ter. Perfeito. Vanéria, para o último bloco, deixar quicando para ti, tipo, Semana Cultural, o que tu já pode adiantar?
tomada de Laguna, se já temos alguma novidade ou não, porque todo mundo pergunta, tu sabe, né? Todo mundo vai ter, vamos ter esse ano, tá? E o charme agora do lançamento do Plano Municipal de Cultura, tá certo, né? Que está acontecendo, ok? Estou aqui com Vanéry Rocha Pires, o programa é Ponto de Vista, UniTV, um breve intervalo e voltamos já. Ponto de Vista. Ponto de Vista. Retornando, Ponto de Vista, UniTV, todas quintas-feiras, diretamente do Laguna Business Center. Acompanhe pelo canal 26 Laguna e Região, 4.1 Tubarão Região, plataforma, Instagram, Facebook, YouTube. Olha. Tá bom, Vanéry? Então, o cardápio aí é cheio, né? Próxima semana, Undina Silveira, vamos falar de Associação Empresarial da Cidade Juliana. Ok, Vanéry? Então, temos aí essa questão, né? Semana Cultural, de repente aí sim ou não, se já está avançado não, tomada de Laguna, ok? E vamos falar também da questão aí do nosso Plano Municipal de Cultura. Vamos lá? Vamos lá. Então, falando sobre a Semana Cultural, nós já temos a data, vai ser de sábado a sábado, de 22 de julho a 29 de julho. Vai ser uma semana riquíssima, 22 Melo. e 29 de julho. De 22 a 29 de julho. Vai ser riquíssima, nós temos muitas novidades que eu já posso até compartilhar com a comunidade, né? Nós vamos ter um encontro de corais. Top. Nós estamos trazendo o encontro das bandas, que ano passado foi na Festa de Santo Antônio. Esse ano nós estamos trazendo para a Semana Cultural. Ok. E nós estamos trazendo também o encontro dos bois de mamão. Nossa, que riquíssimo. Para contribuir com esse encontro, que ele a princípio é municipal, né? Nós vamos reunir todos os bois dos bairros, né? Que aí eu posso citar também para a comunidade já... Já isso dá uma mexida. A Ponta da Barra. Ok. Ponta das Pedras. Top. Caputera temos 2 e Ribeirão Pequeno. Legal. A Desses ideia é que 5... Perdão, Vanéry, desses 5 tem 2 ou 3 que estavam meio quietinho. Sim, o boi de todos mamão estava estavam. adormecido e tirando A gente o está Caputera... levantando o boi. Está levantando o boi. Então, tá bom. Caputera era a única comunidade que estava com boi ativo, E tanto né? que tem 2, né? 2 Tanto grupos. que tem 2, é isso aí. E nós estamos fazendo um termo de cooperação técnica com a Franklin de Cascais e de Florianópolis, que a intenção é fazer um intercâmbio. Perfeito. Trazer os bois de lá, né? Ou um grupo de boi de mamão de lá. E depois nós também levarmos o nosso para lá. Isso que é legal. bem importante. Então vamos ter aí tipo um circuito, aí uma Sim. etapa de boi de mamão, É né? isso Que aí. legal. Ô Vanéry, e tomada de Laguna? Como é que Tomada de Laguna, nós estamos aí na expectativa de sempre, que é a captação de recursos, né? Mas a ideia é que nós façamos em novembro. Novembro. Então porque agosto, em agosto não tem como. Já não tem mais prazo, né? Pra isso. Não temos. Mas estamos aí tentando auxiliar, né, o máximo possível, assim como todos os outros que nos procuram, porque é um evento que a gente tem que... Não pode mais deixar de haver esse evento em Laguna, Não tenha né? dúvida, não tenha dúvida. Então, nós vamos ainda instituir o mês de agosto como mês de Anita Garibaldi, porque é importante frisar que ela teve várias participações aí na vida dela em agosto. O nascimento dela foi em agosto, o primeiro casamento dela foi em agosto e ela também faleceu em agosto. Então, nós vamos instituir o mês de agosto, apesar da Tomada de Laguna. A ideia é que ela se institua no mês de agosto. Mas... a gente tem que ter Parece que a Anitta queria festejar tudo num mês só, né? Então, justamente. Escolheu ver. Mas aí nós vamos fazer por conta do recurso, né? Em novembro, que aí temos mais um tempinho aí para tentar captar. Ok. Então temos aí, também falando de cultura, a Festa Santo Antônio, que é em junho, tá certo? Depois temos aí o mês de julho, que é a Semana Cultural, agosto de Anitta, e não para, né? Daí para frente. É isso aí. Vanéry, vamos falar um pouquinho do Plano Municipal de Cultura, que também é algo que tu, desde que assumiu, né, tá aí correndo atrás e tal, e é um plano aí para 10 anos, tá certo? Consolidado, né? O que tu pode falar a respeito? Então, eu vou te dizer que é um sonho que a gente está realizando. Eu digo não um sonho da Vanéry, mas um sonho da cultura de Laguna, em modo geral. Porque não é difícil de entendermos, Melo, que o plano é uma das principais ações de um governo, né? Então, nós não conseguimos fazer no início, até porque nós estávamos
precisávamos primeiro nos inteirar de tudo, né? Tinha ações ali um pouco menos complicadas de ser resolvidas, que não tinha sido resolvida antes, que é publicação de regimento interno, enfim, algumas questões mais tranquilas de ser resolvidas, mas o plano de cultura é essencial. É essencial para que a gente possa fomentar realmente a cultura em toda a Laguna. A ideia é que a gente possa ter pelo menos uma representatividade de cada bairro. Cada bairro. Cada comunidade? São 33 comunidades, pelo menos. Se tivermos pelo menos um representante de cada comunidade, porque a intenção é realmente fazer o plano funcionar. Sim. Então, para que o plano funcione, nós precisamos que as comunidades estejam inseridas. Perfeito. Porque a gente não vai poder mais fazer, dar apoio para uma comunidade que solicite um apoio para a parte da cultura, se a gente não tiver planejado aquele apoio. Nós não vamos mais conseguir fazer isso. Então, o plano de cultura veio num momento ímpar, um momento maravilhoso. Perfeito. Nós estamos construindo, junto com a Lei Paulo Gustavo, está sendo paralelo, isso foi muito bom. Concentramos, até teve pessoas que perguntaram, né? Mas e agora, não vai atrapalhar? Não, vai contribuir. Não, pelo contrário. Vai contribuir. Então, é algo que, quando nós fomos falar da Lei Paulo Gustavo nas comunidades, nós já falamos do plano de cultura, já convidamos as comunidades para participarem, e nós vamos aí ter esse início e a gente está muito feliz. Ô Vaneri, a questão o Senac que vai fazer. O Senac vai dar assessoria, né? É importante dizer que é assessoria, eles não vão fazer o plano de cultura. Não, quem vai fazer a comunidade e a Fundação de Cultura. No turismo, foi criado um colegiado, né? Para se estender com relação ao conselho, que é o que determina depois, né? E um colegiado para abrir para mais vozes, né? Isso. No plano de cultura poderá ser no mesmo formato? Vai ser no mesmo formato. Vai ser. Nós estamos criando o colegiado, já estamos criando. Também, e aí a intenção... Também por lei, né? Como foi feito por lei, justamente. E a intenção é justamente essa, que no colegiado faça parte, todas as comunidades tenham uma representação. Uma representação. Isso. E também agora o plano também fortalece para investimentos, né? Até externos. Com certeza. Certo? O do turismo, nós tivemos empresários que vieram conversar aqui em Laguna com o prefeito, porque tiveram acesso ao plano Sal Turismo, que é obrigatório até para estar no mapa do turismo, né? Para investir na cidade baseado no plano. Isso. Então, na cultura não vai ser diferente também. Não né? Não é diferente. E também, assim, nessa construção da Lei Paulo Gustavo e Lei Aldir Blanc, que provavelmente vem após, né? Nós sabemos que o plano de cultura faz parte do CPF, que nós tanto ouvimos. Para quem não sabe... Plano... Isso aí, o conselho, o plano, o C de CPF, sim. Conselho, P de plano e o F de fundo. Então, Laguna só não tinha um plano. Só não tinha o plano. Nós temos o conselho instituído, nós temos o fundo instituído, nós não tínhamos o plano que agora nós vamos ter. Tu vê que talvez até a parte que era relativamente ser mais fácil, porque criar fundo não é fácil, fazer a gestão do fundo, justamente. Né? O conselho também precisa ser feito todo um trabalho de formiguinha e agora então está consolidado. Né? Isso aí. Além do lançamento recente, tem algumas etapas que tu pode antecipar ou vai ser depois socializado? São quanto tempo de trabalho? Tem ideia já? Não? Sim, nós já temos um cronograma formatado. Ele não vou dizer para ti que não vai sofrer alterações, mas ele está formatado. A princípio, nós vamos segui-lo. Foi feito junto com o Senac, já. E a intenção é que nós façamos o plano, terminemos ele em novembro. Okay. Então vai ser esses meses aí até novembro e em dezembro a gente faz a conferência e passamos para aprovação da Câmara. Ok. E aí já tem, além do lançamento, uma próxima etapa já colocada à disposição ou não? Eu não vou te dizer agora porque, como eu te falei, né, a gente não tem a confirmação ainda das datas, mas nós vamos... É importante que as pessoas comecem a seguir a Fundação, se não segue ainda, as redes sociais, Fundação de Cultura, Prefeitura de Laguna, porque a gente sempre está informando. E também pelo WhatsApp, pode chamar ali e entrar numa lista de transmissão, ou a gente manda individual também. É importante a pessoa se colocar à disposição de alguma forma. Buscar informação também, buscar né? Informação, com certeza. Porque a gente escuta muito assim, eu não sabia que estava acontecendo, mas vai estar na rádio, está no jornal, está na TV. Isso, a gente está divulgando bastante. Toca o tambor para tu quanto é lado e os menos avisados ainda diz que, não sabia que tinha um encontro no Cinemus. Sempre vai ter, com certeza. Né? Vaneri, e o artesanato? Olha, é a menina dos olhos, né? O artesanato é um segmento que me chamou bastante atenção de quando eu iniciei na Fundação de Cultura.
que é o segmento mais ativo de todos os segmentos. Não sei se porque estava junto já com a administração, enfim, mas não estava tão visivelmente, vamos dizer assim, valorizado. Okay. Vamos colocar dessa forma. Hoje nós temos uma parceria com o segmento do artesanato, que todos os eventos que nós fazemos, seja da cultura ou não, mas sendo da prefeitura, quem solicita, elas estão à disposição. Perfeito. E isso é bacaníssimo, porque eu digo sempre que é uma via de mão dupla. O governo municipal e a sociedade civil têm que andar lado a lado. Então, contribui muito, porque o turista que vem para a cidade quer levar uma lembrança, né? Então, o artesanato é muito importante. Nessa questão do turismo, por exemplo, cultura, turismo, gastronomia, né? Outras questões também. Agora, o artesanato é peça importante. E aquela situaçãozinha, né, que no começo cada um corria para um lado e tal, acho que o artesanato está mais unido hoje também, né? Sim. Tá. Nós temos muitos artesãos em Laguna. Imagina. Muitos artesãos e pessoas de fora que às vezes a sua cidade acaba não recebendo pessoas de outros municípios. Laguna recebe. Perfeito. Então é algo que abrangeu muito, né? Toda a vizinhança aí, região toda vem para o artesanato de Laguna, contribui para as feiras. Nós temos várias feiras aí. Hoje nós temos, inclusive, junto com o artesanato, a gente dividiu, tem a divisão no Conselho de Cultura, que é as artes visuais. Está contribuindo muito. Uma das coisas que eu lembro que a gente fez pela cultura ali, tentou, né, fazer um grupo dos artistas plásticos. Perfeito. E hoje nós temos parcerias aqui em Laguna que faz isso, né, que capta essas pessoas. E como tu falou, né, artista, ele é um pouco, dependendo da sua área, ele é um pouco assim mais reservado, vamos dizer assim, e precisa ser cativado. Perfeito. E hoje nós temos um alinhamento muito bacana. Que legal. Vanéria, quando começa a ficar bom, termina, tá certo, né? Mas eu quero aqui, em nome de toda a equipe da UniTV, agradecer, né, a tua disponibilidade. A gente sabe que não é fácil achar uma brecha aí na agenda, tá certo? E antes de passar para tu fazer o encerramento para nós, eu quero lembrar, quinta-feira, UniTV, 23 horas, ponto de vista. E na semana que vem eu vou entrevistar Ondina Silveira, presidente da ACIL, Associação Empresarial de Laguna. E estamos aqui com o apoio do Boião e Restaurante Choperia, tradição e qualidade desde 1975 na Ponta da Barra. Vanéria, pode encerrar, por gentileza? Sim, eu quero agradecer muito a UniTV, a ti, Melo, por esse ponto de vista. Parabenizar o programa em si, é muito bacana, né? É um horário que a gente consegue nos distrairmos um pouco, não tá fácil realmente, a agenda é bem extensa, e é um momento que a gente para pensar um pouco, e isso é muito bom. Então, muito obrigada pela oportunidade, sempre à disposição para falar sobre a cultura, e estamos juntos sempre. Tá bom, Vanéria, então quero agradecer aqui em nome da equipe, ponto de vista, quinta-feira, UniTV. Até lá!